Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e esse é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP V de Jesus. Nosso encontro aqui sempre às segundas-feiras, às 20 horas, no nosso estudo conjugado do Antigo e do Novo Testamento sobre a ótica, a perspectiva da doutrina consoladora. Olhar especial para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo, com destaque para a carta de Paulo aos Romanos, aqui na nossa série Romanos verso a verso. Fica o convite para você acompanhar pelas redes sociais, seja pela página do Facebook, seja pelo canal do YouTube, basta digitar NEP V de Jesus. Acione o sino de notificações e receba os vídeos das atividades semanais do NEP. O nosso estudo reflexão alcança hoje o terceiro capítulo, Está no terceiro capítulo da carta aos Romanos, no verso de número 5. E eu convido você à leitura, para fazer essa leitura conosco, ou se tiver a sua tradução em casa, fique à vontade, seja a Bíblia física, seja virtual, faça a leitura conosco ou ouça o anúncio do apóstolo Paulo nesse verso de número 5 do terceiro capítulo da carta aos Romanos. Ensina assim: e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Essa aqui é a tradução de João Ferreira de Almeida. Deixa à vontade, vocês têm outras traduções aí também para poder consultar, né? Nós sempre indicamos pelo menos duas ali, num comparativo, mas há basicamente ali um sinônimo, né? Entre palavras, às vezes construção das frases, ordem delas, não alterando aquilo que é essencial sobre a ótica da interpretação espírita, que é extrair o espírito da letra, a essência do ensino espiritual para compreender o que Deus, através dos seus mensageiros, deseja nos transmitir através de sua revelação. Aqui na carta aos Romanos, nesse quinto verso do capítulo 3, ele se encontra dentro do contexto que temos estudado. Olhando para este capítulo 3, Paulo está refletindo aqui sobre a condição, depois de falar dos gentios e dos judeus, a sua posição diante de Deus, lembrando essa relação, Olhando para a história que se encontra ou está transcrita para a gente dentro dos ensinos na primeira revelação, chamado Antigo Testamento. Paulo recapitula muito disso com relação às tradições, os usos, os costumes hebraicos do povo de Israel, a aliança que Deus fez com eles, mas relembrando que desde o princípio a ideia era não ficar, como não poderia ser, circunscrito, preso apenas ao espaço geográfico de Israel. A mensagem é anunciar aos povos, anunciar às nações a boa nova, o Evangelho de Deus em Cristo Jesus. E por isso, ao chamar o patriarca Abraão e nomeá-lo como pai da multidão de nações, isso lá no Antigo Testamento, estamos falando aí mais ou menos em mais de 3, quase 4 milênios de história. Ao chamar, então, o patriarca Abraão, já estava inserido esse processo pedagógico ao ser construído ao longo das eras, em etapas, seguindo esse sentido, esse princípio da unidade divina. Moisés e os profetas foram construindo, após os patriarcas hebreus, a construção da ideia de um Deus único, ou a revelação, a apresentação ao mundo, inicialmente no culto público, que só Israel teve primazia, quer dizer, o primeiro lugar, aqueles que começaram a fazer isso publicamente. Até então, todos os povos, absolutamente todos eles, idólatras e politeístas.
A partir de Israel, temos então um novo olhar da nossa relação com o nosso Pai, o nosso Criador. E este olhar, então, percorre as Escrituras. Na carta aos Romanos é anunciada por Paulo. Ele explica a respeito do que é o Evangelho, a respeito da relação de Deus com os povos de fora de Israel, com as demais nações, com os estrangeiros, aqui chamados de gentios, e também com o povo de Israel. Quando alcança o capítulo 3, a intenção de Paulo é fazer uma síntese. É trazer, então, judeus e gentios para a mesma condição e dizer qual é o nosso posicionamento nessa relação com Deus. Chegamos, então, ao 5º verso. O anúncio de Paulo aqui, o ditado de Paulo ao escriba Tércio, na carta aos Romanos, vai nos dizer, então, relembrando, se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? E estas reflexões, perguntas retóricas feitas pelo apóstolo, e depois coloca entre parênteses, né? Falo como homem. Em algumas traduções pode estar assim: falo usando uma lógica humana, questionamentos humanos, para que a gente encontre um sentido, uma razão, um porquê, através da racionalidade. É possível alcançar isso? Sim. Inclusive é desejável que se alcance isso. Aquela fé raciocinada que Allan Kardec nos ensina na doutrina espírita. Paulo não quer fugir dela. Propõe as perguntas para que a gente reflita. E ele questiona para ensinar. Se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Aqui o grande questionamento, e muitos se perdem nisso, muitos. Começa a questionar o Criador por conta das dificuldades, dos percalços, dos tropeços, das provas, das expiações necessárias, que nos chama, nos convoca a reparações sobre o nosso passado culposo. E aqui a nossa arrogância, prepotência, orgulho, vaidade fala mais alto. Porque, no geral, a nossa tendência é fugir da responsabilidade. Eu errei o quê? Mas eu não me lembro. Eu não sei o que aconteceu. Pedir perdão para quem? No que eu errei? A doutrina espírita, quando anuncia para a gente o autoconhecimento como a chave do aprimoramento individual, questão 919 da obra O Livro dos Espíritos, na orientação do benfeitor Santo Agostinho. Quando anuncia o autoconhecimento nessa condição, não é à toa, não é casual. Se eu não tenho o diagnóstico dos males que me acometem, o que há de errado comigo? Veja que o olhar é sempre para dentro. Costumeiramente fazemos o quê? Olhamos para fora, olhamos para o outro, e aí somos mestres em fazer diagnósticos. Em falar qual é a razão, qual é a causa, qual é o porquê dos desvios alheios. O chamado aqui na carta aos Romanos, nesse verso 5 do capítulo 3, é: e se a nossa injustiça, a nossa é a minha e a tua, se a nossa injustiça for causa, for razão da aplicação da justiça de Deus,
O que vamos falar sobre isso? O que diremos a respeito disso? Essa é a deixa para a pergunta de Paulo. Vão dizer, porventura, que Deus é injusto? E a expressão aqui, trazendo ira sobre nós, deve ser concebida de forma muito simples. A ira aqui, no sentido de indignação de um Deus santo diante da maldade, diante da perversidade, diante do desvio da sua lei, gerando mal no mundo, é o quê? Aplicar a lei de causa e efeito. Semeamos o mal, colheremos o mal. Plantamos o bem, ceifaremos o bem. Falo como homem, diz Paulo, usando a lógica humana. E a lógica humana não tem como renegar isso. Há uma questão mesmo de afinidade. O mal não se confunde com o bem não se confunde com o mal. Já vimos isso aqui no estudo. Ora, o que é o bem? Orienta na doutrina consoladora os benfeitores. Tudo aquilo que está conforme a lei divina é o bem. Tudo que dela se afasta é o mal. Portanto, nosso interesse constante, permanente, deve ser de conhecer, nos aprofundar para poder aplicar na vida a lei divina. A lei de Deus, a única que pode nos trazer a felicidade almejada, também nos ensina os instrutores que o homem não é senão infeliz quando dela se afasta. Esse afastamento que denunciamos aqui na nossa própria consciência tantas vezes, afastamento voluntário, que gera responsabilidade individual, sim, sobre os nossos descaminhos. Isso precisa, no primeiro momento, ser assumido. Sim, eu errei. Sim, eu me desviei. E foi pela minha vontade. Foi por uma decisão equivocada minha. E diante disso eu faço o quê? O que o Evangelho nos pede para fazer? Arrependa-se. Arrependa-se. E creia. Tenha fé. Arrependa-se. Muda a rota. Sai desse caminho. Para isso precisa mudar a mente. Precisa romper os grilhões dos sentimentos inferiores. E sabemos, de fato, isso não se dá do dia para a noite. Não é apenas um liga e desliga de uma chave. Caminharemos sim, mesmo já despertos. Caminharemos sim, com essas dificuldades que foram alimentadas por nós mesmos durante séculos, quem sabe milênios. Terei que conviver ainda com o meu egoísmo, com o meu orgulho, com a minha vaidade, com um olhar de cobiça sobre as coisas, sobre as pessoas. Mas o que eu vou fazer a partir daí? Eu não vou mais aceitar isso passivamente, acreditando que eu sou assim. Não mude. Não, eu não sou assim. Eu posso estar assim pelas minhas más escolhas, mas assim como firmei maus hábitos, posso reformulá-los. Aliás, devo reformulá-los. Construir bons hábitos. E não é isso que o educador Allan Kardec ensina? Quando na questão 685, em nota explicativa, em O Livro dos Espíritos, ele vai dizer que educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Eu preciso adquirir novos hábitos. Hábitos voltados àquilo que é bom, àquilo que é saudável, àquilo que é puro, àquilo que é justo. É isso que devo buscar com perseverança.
pedindo assistência do alto, para que mesmo diante das dificuldades em que sim, humanamente, vamos por vezes desfalecer, desanimar, acreditar que não é possível, mas aquela mesma mão que nos chama, nos apoia, nos sustenta. Ainda que anuncie homens de pouca fé, não deixa de nos dizer: vem, vinde a mim. Está aflito? Está sobrecarregado? Diz o Mestre de Jesus: eu vos aliviarei. Para que não percamos o sentido e a lógica do que Paulo está ensinando aqui nesse verso 5, quinto verso do 3º capítulo da Carta aos Romanos, quando ele questiona sobre a nossa injustiça ser a causa da justiça de Deus, e que se nós, porventura, desejamos dizer que Deus é injusto, então, se ele aplica a lei de causa e efeito em nós, lembremos o brilhante texto do codificador Allan Kardec, mais uma vez rememorando as bases fundamentais do ensino da doutrina espírita, e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 5, não à toa nomeado Bem-aventurados os aflitos, mais uma bem-aventurança ensinada pelo Mestre, Bem-aventurados os aflitos, em que ele vai explicar a respeito disso. No parágrafo, aqui selecionei um parágrafo curto, no 6º item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ensina o codificador Allan Kardec da seguinte forma: o homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente. Mas, atenção, não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea. E se ele não expia hoje, expiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está expiando seu passado. A infelicidade, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, perdoai-me, Senhor, porque pequei. Texto de Kardec. Portanto, queridos, veja que Kardec não foge aos termos. Não foge aos termos. Ele vai utilizar aqui, sim, a expiação, no sentido de passado culposo. Sim, vai falar sobre o nosso erro, vai nomear aqui como pecado, nesse aspecto, no sentido da palavra, desvio do alvo. Nosso alvo é Deus, e quando desviamos da sua lei, recaímos em erros. E os erros vão nos condicionando de uma tal forma que eu tenho imensas dificuldades de sair desse ciclo vicioso. Isso só é quebrado por uma ação espiritual. A ação espiritual, irmãos, está disponível. Entendamos isso. Não é algo que vai vir. O socorro está acessível para todos nós. Qual a chave de acesso? Acabei de dizer. Acabamos de aprender em conjunto. Arrependimento e fé. Sim, eu me arrependo. Frase final aqui de Kardec, né? Perdoai-me, Senhor, porque pequei. Reconhecer isso em si mesmo é curativo. Para de se esconder. Para de acreditar que não é contigo, que o assunto é com o outro. Ou que a responsabilidade por aquilo que tens feito tem que ser terceirizada.
assunto é com a gente. É nós conosco. É eu diante de Deus, não com um olhar humano. Sou eu diante de Deus, falando com Ele, me confessando, no sentido de sim, anunciar as minhas fragilidades, as minhas dificuldades, as minhas imperfeições. Aquilo que teimosamente insisto em manter, mesmo sabendo que me faz tão mal, e faz mal àqueles que me acompanham, aqueles que transitam comigo nessa jornada. Vamos despertar em consciência, queridos. Vamos crescer em espírito, nos fortalecer, deixar as vestes da infância para revestir o traje da virilidade e compreender que o momento é de crescimento e amadurecimento espiritual. Sim, Senhor, eu preciso do teu amparo, da tua assistência, da tua sabedoria que vem do alto. Primeiro para entender o que acontece comigo. Primeiro para compreender a razão, os sentidos dispositivos que acionam em mim. Mesmo quando reconheço a existência de um Deus. Qual a aplicação disso na minha vida? Ah, Deus é bom. Deus é justo. E eu, como filho dele, devo ou não refletir isso? A sua bondade e a sua justiça devem estar inseridos em minha vida? Ou são atributos, qualidades para que eu apenas, então, somente adore a este Deus? Reconheça e reverencie este Deus, mas seja infiel a Ele em minha vida? Momento de crescimento, despertamento. É isso que precisamos assumir. Então, meu olhar para este 5º verso do capítulo 3º da carta de Paulo aos Romanos, seguramente passará a ser outro. Sem esconderijos, eu vou responder às perguntas retóricas de Paulo. Se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Eu vou responder em consciência, não. Deus é justo, bom, perfeito, e tudo o que Ele faz é em meu favor e meu aprimoramento, ainda que eu não entenda assim hoje. Sim, eu renderei graças. Eu vou agradecer. Obrigado, meu Deus, por me enviar tão preciosas lições, porque eu preciso. Senhor, eu careço do teu curso de desenvolvimento espiritual que é a vida. Eu preciso dessas pessoas que estão ao meu redor. Ah, elas me desagradam. Por que será? É casual? Será que eu não estou olhando para as imperfeições delas como quem olha para um espelho? E é isto que me incomoda? Porque eu não quero ver o que está dentro de mim? De fato, não há acaso. As pessoas que estão conosco, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, na vida social, dentro do nosso grupo de atividade espiritual, são mensageiros de Deus para revelar em nós quais foram as causas de nossas quedas e, ao mesmo tempo,
quais são os medicamentos que eu devo tomar todos os dias. E aí, aquele sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, na pergunta de Kardec, a questão 886, passa a ter todo o sentido. Sim. Benevolência para com todos. Sim. Indulgência, tolerância para com as imperfeições alheias. Sim. Perdão das ofensas. É isto que eu preciso. É disto que eu necessito. Pai, eu lhe dou graças. Obrigado, Senhor, pelas provas, pelas expiações que me visitam, porque eles são meu caminho de libertação. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno do verso 5, capítulo 3, da carta de Paulo aos Romanos, aqui na nossa série Romanos verso a verso. Acompanhe as atividades do NEP Viver Jesus. Convite pelas redes sociais, página do Facebook ou canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva. Acione o sino de notificações. Receba os vídeos das atividades semanais do NEP. Aqui, estudo do Evangelho, estudo da doutrina espírita, através de palestras, de bate-papo, de ensino sistematizado, contínuo, dessa união, dessa junção da doutrina do Mestre, nos trazendo o Consolador prometido para relembrar as suas palavras, ao mesmo tempo em que nos ensina as demais coisas. Deixo aqui os meus votos de paz, luz, sabedoria. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.